temia, se eu fizer como este homem fez, começar a inseminar uma doutrina pagã dentro do sistema, da nossa organização, do Kehillah, da nossa comunidade, ele vai sofrer esta pena. Esse é o motivo, é o porquê, né, que as pessoas eram crucificadas na beira das estradas, tá? E muito próximo também da cidade, normal. Tá? Agora, o chama a atenção que ali em Yohanan 19, né, o versículo 20 estava em 3 idiomas. Em hebraico, não era aramaico, hebraico, em latim e em grego. Sabemos realmente que o hebraico, a língua comum do povo de Israel, dos judeus, era o hebraico. Mas o latim, a língua do Império Romano, o povo tinha o poder de domínio na época, então o idioma, né, prevalecia em qualquer comunidade, né, da época, porque o comando, né, o sistema, o império era romano. Mas em grego, tinha necessidade de uma inscrição, mas ali não estava em grego. A Bíblia judaica diz que estava em grego, hebraico e latim. Tá? Isso é real, estava em grego, hebraico e latim. Automaticamente, o porquê, né, esses 3 idiomas ali exposto no madeiro? Porque 3 idiomas, sendo que toda a Brit Hadashah, ela foi escrita, lida, pregada, né, em língua hebraica. Mas aí fica difícil, né, de nós dizer, foi os hermeneutas que realmente colocou essa inscrição. Não, foi o próprio Pilatos, né, o que eu escrevi. Então, automaticamente, tinha uma grande influência nos dias, né, do Mashiach e o segmento da igreja, ou do Kehillah na terra, tinha influência o idioma, inclusive o grego. Tá? Porque se você levar 280 anos antes de Mashiach, amém. O próprio, né, rei, através de Alexandre, teria que helenizar o mundo, uma cultura, impregnar no povo uma cultura, um idioma, um sistema. Tá? Isso é importante, mas ultrapassar a barreira do Mashiach, né, e ir ali no topo do madeiro, escrever em 3 idiomas, fica difícil você não entender e não aceitar, tá? E não aceitar que tinha uma grande preeminência o Koiné nos dias dos apóstolos. Então, já foi respondido 10 minutos e agora 10 minutos para o nosso irmão Robson. Bem, agora vamos direto ao assunto. Exatamente ali no madeiro, acima do madeiro, não estava escrito em grego. Quem colocou escrito em grego foram os padres católico, apostólico romano. E uma prova de que a polissemia, o que é a polissemia, gente? Para vocês terem ideia, a polissemia é uma palavra que você fala, por exemplo, em inglês. I have a problem in the 42th Street because we have a strike. Nós temos um problema aqui na rua 42 porque nós temos um strike. Bem, se você é da própria língua da nação, você vai entender que strike tem 2 traduções. Pode ser golpe e pode ser greve. Isto é uma polissemia. E vamos ver uma prova técnica. Pegue sua Bíblia agora, você telespectador que está me ouvindo. Abra agora exatamente no livro de Mateus, Matitiarro 26, versículo 6. Vamos ver agora em termos técnicos, que a linguagem da Brit Hadashah, dos Talmidins, dos apóstolos, não foi o grego. E vamos ver uma prova disso direto no texto que os padres escreveram. Matitiarro 26, versículo 6. Matitiarro 26, versículo 6. Então nós temos exatamente 26, versículo 6. Posso ler? Vou ler para vocês. Mateus 26, versículo 6. E disse: E estando Yeshua em Beit-Ânia, na casa de Shimon, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro. Exatamente esse é o texto que se encontra na linguagem dos padres, em português e em todas as línguas.
Mas o problema é que, estando Shimon o leproso, pergunta que eu faço a vós, telespectadores: como Shimon o leproso? Será que o leproso poderia habitar dentro da cidade de Ânia? Ora, o judeu sabe que a Torá proíbe a permanência de leproso para não contaminar os outros. O problema, querido, é simplesmente que o tradutor não entendeu a palavra aramaica. Ele estava fazendo a tradução do aramaico para o grego nesta hora. E quando ele estava traduzindo a palavra do aramaico para o grego, ele se confundiu. A expressão é aramaica exatamente garba, por causa das consoantes. Ou seja, o aramaico e o hebraico são escritos em consoantes, as vogais se falam na boca. E ele então se confundiu. Exatamente, ele leu como Garabá. E só que Garabá significa leproso. E não era Garabá, era Garba. E o sentido é outro. Vamos ler agora no original? Vamos lá. Matitiahus 26, versículo 6. Agora eu vou ler no original. Está escrito: e estando Yeshua em Beit Ânia, em casa de Shimon, o fabricante de vaso, o oleiro. Vocês, queridos telespectadores que estão nos ouvindo, quantos entenderam o que é uma polissemia? Vocês viram aqui a mudança do texto? Vocês perceberam aqui? Outro exemplo, exatamente, era a questão de Felipe. Aí estava lá em Atos 8, 27. Felipe, o eunuco. Aquele Felipe, o eunuco, ora, quem me diz e quem já me disse que um eunuco que é castrado poderia entrar no templo? Ele aqui era um prosélito, ele foi no templo para fazer as adorações, mas como poderia entrar um eunuco no templo se era proibido? A palavra aqui, prezados telespectadores, foi uma tradução. O nosso amigo grego que estava traduzindo, os padres que estavam traduzindo, ele se esqueceu, ele não entendeu a palavra. A palavra em aramaico era mahaima, e eles confundiram com a palavra mahima, e então colocou eunuco. E a palavra mahaima não é eunuco, mas a palavra é crente. Então, assim está escrito no livro de Atos. E Filipe, o crente que foi adorar em Jerusalém. Outra coisa terrível, por exemplo, em Marcos 2,26, o grego cita o sacerdote Abiatar. E o outro, 1 Samuel, fala que o sacerdote é Aimeleque. Você já salgou alguma coisa com fogo? Alguém aqui já salgou alguma coisa com fogo? Pois os nossos amigos que traduziram, na hora que ele traduziu o texto, ele se confundiu e pegou a palavra e traduziu como: e vós salgareis com fogo. Isso se chama polissemia. Sabe quantas dessas tem aqui? Eu tenho todas diante de vocês, queridos telespectadores. Quem desejar obter todos os textos polissêmicos poderá entrar em contato conosco. Isto é uma prova irrefutável que o Novo Testamento, a Brit Hadashah, nunca foi escrito em grego, mas em hebraico e aramaico. Muito bem, agora tem o nosso irmão Azarias, mais 5 minutos para tréplica. Só queria que eu respondesse, por gentileza. Shimon, o que aí na versão aramaica? Shimon, o que você disse aí? O Shimon, o que? Eu estou aqui com a hebraica e você está com a aramaica. Aqui é Shimon Hamitsorah. É isso mesmo aí a confirmação? Não. Isso aqui é a Bíblia judia, Não, judeus. Posso responder? Não, pera só um minuto. Eu digo que aqui é uma Bíblia judaica. Também é de Roma. Fique à vontade. Posso? Não, na verdade, a expressão não é esta Bíblia judaica que está nas mãos de todo mundo, está na mão do povo, da sociedade, né? Que está na mão do grego, está na mão de toda a sociedade do mundo todo, é hebraica, foram realmente traduzidas por padres. Quero ressaltar isso. A tradução da Peshitta antiga, dos originais, o texto exatamente Mahaima, que significa, Mahaima, desculpa, o termo era Garba, que significa exatamente oleiro e não leproso.
Muito bem. Põe o volume aqui para nós. Nosso irmão Azarias, ele doou um pouquinho do tempo para o professor Robespierre, né? Ele tem a liberdade que o tempo é dele, né? Isso. Muito bem. E agora o nosso irmão Azarias faz a pergunta para o Robespierre. Você percebe, só para entender, que não fica difícil confiar numa Bíblia de cristãos, né, judeus, toda em hebraico. Essa aqui não, essa aqui eu achei um tanto, né, aqui a Brit Hadassah, essa aqui é interessante. Eu queria perguntar ao professor, né, Robespierre, não é isso? Pessoa que eu simpatizei muito pela sua, né, simpatia, né, e um bom conhecimento, né, um poliglota, vamos dizer assim. Tá? Mas olha, me chama a atenção porque falando com algumas pessoas este dia a respeito, questões, já que é o nome que envolve aqui, de Yeshua, o Mashiach, né, entrou ali a forma batismal de Matnaar ou Mataio, como queira explicar ou aqui expressar, mas em Mateus 28 e versículo 20, ali a forma batismal. E um irmão disse a mim que realmente isso não é assim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não existe. Essa tradução não existe. E nessa Bíblia está, nessa outra aqui também está. Então eu queria que o professor, né, assim, explicasse realmente esse texto. Existe ou esse texto é uma interpolação, uma coisa que foi inventada? Tem a liberdade. Isso, então é 10 minutos para a explicação do irmão, porque Muito é a primeira bem. pergunta. Nesse texto, realmente, é um texto bem fácil de ser explicado. Esse texto de Mateus 28, 20, exatamente, é um texto que foi colocado, imposto dentro da Bíblia. Isso não foi uma polissemia, isso foi uma introdução. E a própria Igreja Católica, ela confessa isso. Anote aí, quem tem a Bíblia de Jerusalém, quem tiver a Bíblia de Jerusalém, eu acho que alguns aqui têm a Bíblia de Jerusalém, você vai ver lá no rodapé, ali no rodapé, bem na base inferior, está escrito: este texto foi acrescentado posteriormente. Esta forma não existe, porque, na realidade, a expressão exatamente que foi usado pelo Mashiach ali, quando ele disse, mas os príncipes, exatamente Mateus 28, versículo 20, ele usou a expressão exatamente o que está escrito aqui. Portanto, ide, fazei talmidim de todas as nações, em meu nome. Foi a única coisa que Yeshua disse. Então, queridos, a própria Igreja Católica, ela abre o jogo que este texto, ele foi posteriormente colocado pelos padres. Assim também como outros textos. Um dos textos que foram inseridos pelos padres. Vocês por acaso já viram aquele texto da mulher adúltera? Mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno, mulher. Aquele texto, aquela história foi acrescentada pelos padres. Não existe. E a prova está comigo. Quando nós pegamos os textos mais antigos, que se aproxima do ano de 1000, 1100, 1200, e estou com todo o material nas mãos que prova isso categoricamente. Inclusive, os próprios evangélicos falam isso. Outra prova dos textos é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É uma oração bonita, mas nunca Yeshua fez esta oração. É uma oração que foi posteriormente acrescentado pelos padres. Outro texto terrível é aquele no batismo de Yeshua. Na hora que ele estava batizando, apareceu uma pomba. Exatamente os padres e o próprio Armindo de Abreu, em seu livro, ele retrata isso. Poderia, por acaso, a mãe estar ausente no batismo do filho? Porque eles acreditavam, os adoradores de Jesus, do Deus solar, que a pomba era o símbolo do Espírito Santo. Exatamente o nome Samiramis significa aquele que carrega no bico, a pomba que carrega a oliveira em seu bico. Então, queridos, estas introduções, eu estou falando aqui de introduções, eles introduziram textos que não existiam.
Eles colocaram textos e modificaram outros. Nós aqui estamos falando das introduções dos textos. Como foram que eles